Vamos nessa, pessoal. Bom dia novamente. Vamos aos os exemplos, certo? Como prometido, um vídeo de conteúdo e um vídeo com exemplos, tá? Então vamos nessa. Exemplo número 1 fala o seguinte: o calor específico latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Estava escrito errado aqui, eu rabisquei, tá? Porque o exemplo já estava errado, de onde eu tirei. Para fundir, estava caloria por grau Celsius. E latente, nada que é latente, ele tem variação de temperatura, certo? É variação só de mudança de fase. Então vamos lá, o calor específico latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas, sem variação de temperatura, a quantidade de calor latente necessária. Então ele quer a quantidade de calor. Então vamos lá, tá? Exemplo número 1, certo? Então o que nos é fornecido? O latente de fusão, que é 80 calorias por grama, certo? E a massa do gelo, 80 gramas. Essa é a massa do gelo, certo? Ótimo. Daí ele quer a quantidade de calor latente, Q igual a M vezes L. Fácil, fácil, mole, mole. Que quantidade de calor, 80 vezes 80. Certo? 80 vezes 80, simples, simples, mole, mole. 8 vezes 8, 64. E repete os dois zeros. 2. Então, 6.400 calorias são necessárias para você derreter 80 gramas de água. Certo? Beleza. Agora vamos lá no exemplo número 2. Calcule a quantidade de calor necessário para transformar 300 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água também a 0 graus Celsius, sabendo que o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Então vamos lá. Aqui, ó, exemplo número 2, certo? Então nós temos a massa, 300 gramas, a latente de fusão, 80 calorias por grama. Lembrando que a fórmula é a mesma, Q igual a M vezes L. Certo? Então, ó, quantidade de calor vai ser 300 vezes 80. Certo? 3 vezes 8, 24. E repete os três zeros. 1, 2, 3. Então, nós temos 24.000 calorias. Então, são necessários 24.000 calorias para você derreter 300 gramas de gelo em água. Transformar 300 gramas de gelo em água. Certo? Beleza. O exemplo número 3, ele fala o seguinte: determine a quantidade de calor que se deve fornecer para transformar 70 gramas de água a 100 graus Celsius em vapor de água, também a 100 graus Celsius. É dado calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Então vamos lá. Exemplo número 3, certo? O exemplo número 3, ele nos dá a massa, tá? A massa, que é de 70 gramas, certo? Ele nos dá mais o quê? A temperatura, isso não vai fazer diferença pra gente. E a latente de vaporização, 540 calorias por grama. Tá? Essa latente de vaporização.
A fórmula é a mesma, gente. Q M vezes L. Então, o Q vai ser a massa 70 vezes o 540. Então, a quantidade de calor necessária para transformar 70 gramas de água em vapor é de 37.800 calorias. Certo? 37.800 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para isso. Beleza? Ótimo. E agora, o último exemplo, o exemplo número 4, que é uma troca de calor. Quando misturamos 1 kg de água, 1.000 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grama. Por que eu falei aqui em 1.000 gramas? Aqui, ó. Por que eu falei em 1.000 gramas aqui? Vamos ver se eu consigo botar uma setinha. 1.000 gramas aqui. Porque aqui está em calorias por grama, então vou ter que transformar. Então já direto. A temperatura de 70 graus Celsius com 2 kg, 2.000 gramas de água a 10 graus Celsius. Obtemos 3 kg de água. A que temperatura? Certo? Aqui a temperatura era uma múltipla escolha, mas eu só tirei, não botei a múltipla escolha. A que temperatura? Então eu quero descobrir a temperatura o quê? Temperatura final. A temperatura final que me interessa. Esses 3 kg de água não me serve para nada. Certo? Não me serve para nada. Me serve aqui cada um aqui com a sua determinada temperatura. Então vamos lá. Tá? Exemplo. Vou até abrir mais uma página aqui, caso a gente precise, a gente usa. Exemplo número 4. Tá? Não vou usar a quantidade de calor latente. Não, eu não vou usar isso. Vamos usar o quê? Q igual a M C delta T. Certo? Essa vai ser a nossa fórmula. Tá? Beleza? Ótimo. Então, ó, lembrando lá, quantidade de quem cede mais quantidade de quem recebe é igual a 0. Certo? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Quem é que vai ceder? Quem é que vai receber? Quem vai ceder é aquele que tem maior temperatura. Tá? Então é a primeira massa. Então, ó, 1.000 vezes calor específico da água 1 vezes a variação de temperatura. Temperatura final que eu não sei, menos a temperatura inicial que é 70. Certo? Deixa eu só apagar aqui para não parecer que é junto aqui. Aqui, ó, menos. Pronto. Certo? Mais quem? Ou quem recebe. Vou botar aqui embaixo só para não ficar bagunçado, tá? Que é a massa de 2.000. Ó, continuando aqui embaixo. 2.000, mas aí você coloca aí do lado quando for fazer. 2.000 vezes 1 vezes temperatura final menos a temperatura da outra água era de 10 graus Celsius. Certo? A gente não tem mistério aqui, gente. 1.000 vezes 1, 1.000. 2.000 vezes 1, 2.000. Aí, ó, olha o grande pulo aqui do gato, ó. Multiplicou, você vai fazer o distributivo. Vai fazer o distributivo. Certo? Não se esquecendo que tudo isso aqui é igual a 0. Tá? Porque depois você vai passar tudo que é TF de um lado, tudo que não é TF do outro. Tá? Beleza? Ótimo. Então aqui, ó, multiplicando, 1.000 vezes TF, 1.000 TF, 1.000 vezes 70, 70.000. Certo? 2.000 vezes TF,
2.000 TF, certo? 2.000 vezes menos 10 vai dar menos 20.000, né? Ali menos 70.000, menos 20.000. Então, por isso eu já até abri a outra folha que eu sabia que ia precisar, tá? Então, vamos lá. Vou botar em preto de novo aqui. Então, nós temos aqui 1.000 TF menos 70.000, certo? Então, aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue botar tudo na mesma linha. 1.000 TF menos 70.000 igual... Agora vai dar tudo na mesma linha. Só para a gente poder analisar também. Igual não, desculpa. Ainda não é igual, né? Igual a gente vai fazer depois, quando passar para o outro lado. Mais... Tá? Agora o outro lá. 2.000 TF menos 20.000. Então, ó, 2.000 TF, 2.000 TF menos 20.000. 2, 3, 20.000. Tudo isso igual a 0. Claro, gente, que aqui já vai fazer logo antes de jogar para um lado para o outro, né? Naturalmente, ó. 2.000 TF mais 1.000 TF, 3.000 TF, certo? Vamos fazer a conta inteligente. Já vou botar igual, por quê? Porque eu já vou passar para o outro lado. Ó, já vou somar aqui, ó, porque é menos com menos eu somo e mantenho o sinal. Então, 70.000 mais 20.000, eu vou ter 90.000 menos 90.000. Passando para o outro lado, eu vou ter 90.000 positivo. Certo? Ó, aqui eu somei primeiro, deu negativo. Quando eu passei para o outro lado da igualdade, positivo. Certo? Gente, não precisa passar tudo isso para lá. Já corta os zerinhos aqui, ó. Olha que bonitinho. Vai virar uma divisão, ó. 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Olha que lindo. Então, ó, a temperatura final será 90 dividido por 3. Melhor do que botar 90.000 dividido por 3.000. 90 dividido por 3 vai dar 30 graus Celsius. Certo? Dará 30 graus Celsius. A temperatura dele. Certo? A temperatura de equilíbrio. Certo? Beleza? Aqui, ó. Lembrando que, vamos lá no exemplo, ó. No exemplo. A primeira temperatura é 70, a outra 10. Então, um abaixa, o outro sobe. Chegaram no equilíbrio de 30 graus Celsius. Certo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.